Se você chegou aqui, provavelmente você já assistiu todos os tutoriais, você já personalizou a área do cliente, criou perguntas, criou questionários, e você também já vinculou um questionário lá no começo. Mas vamos voltar naquela tela para você entender um pouco mais sobre esse processo de vincular questionários. Então vou entrar aqui no meu cliente, Lucas Alves, venho aqui na aba de questionários e venho aqui em cima em vincular questionário. Eu já tinha vinculado o questionário do primeiro tutorial, mas eu vou fazer novamente aqui. Então vou clicar no botão de vincular questionário e aqui atualmente eu tenho dois modos, o intervalo semanal e o dia da semana. Qual que é a diferença aqui? Primeiro, dia da semana você consegue programar uma recorrência menor. Então vamos supor que você quer enviar questionário em toda segunda, quinta e sábado. Você consegue fazer isso aqui. Se você quiser botar também para enviar na quarta, sexta, você também pode fazer isso. Apesar de eu não recomendar muito, porque quando botamos questionários muito frequentes, o paciente fica meio que fadigado e acaba não dando muita importância ao questionário. Então se você puder dar um espaço um pouco maior, melhor. Por exemplo, toda segunda e toda quinta, já ajuda. Então tem esse modo onde você pode programar frequências mais próximas de questionário. Então, quando eu preencho a data de início, é a data onde os questionários começarão a ser enviados. Porém, o envio acontece efetivamente aqui nos dias da semana que eu selecionei, certo? Então, se eu botar aqui na sexta-feira, por exemplo, é esperado que seja enviado um questionário na sexta e depois na segunda, na quarta, na sexta e assim vai em diante até acabar o plano do paciente. Esse cronograma de envio, ele continua a ser enviado até o final do plano do paciente. Então, se você vender um plano lá de 30 dias de acompanhamento, ele vai acontecer durante todos os 30 dias até a data final, certo? Aqui eu vou selecionar o questionário, eu vou botar também o horário de envio que vai acontecer, eu posso botar tipo 6 horas, então sempre 6 horas da manhã vai estar enviando nesses dias. E por último tem o prazo de resposta, que aqui é o seguinte, nesse modo o cliente tem até o envio do próximo questionário ou 2 dias de prazo para responder. E o que é que acontece aqui? Quando eu seleciono assim segunda, terça e quarta, o dia que o paciente recebe a notificação, lembrando ele de responder, será terça. Então, o prazo máximo do questionário de segunda vai ser a quarta-feira. Dessa forma, evita sobreposição, porque um questionário não pode se sobrepor a outro. Então, se o questionário da segunda está aberto e não foi respondido ainda, se chegar o questionário da quarta, esse da segunda ele é cancelado, porque não pode ter 2 questionários simultâneos, certo? Portanto, tem a notificação de lembrete de resposta. Se o paciente não responder na terça, ele é lembrado. E quando chega a quarta, o questionário da segunda é cancelado e fica disponível da quarta, e assim em diante. Se por acaso você selecionar um questionário nessa programação de segunda e sexta, vai pegar aqui o prazo de 2 dias, porque não tem um intervalo muito próximo aqui. Então, como é 2 dias, fica segunda, terça e quarta. Quarta-feira seria o prazo máximo para responder. Mesma coisa para o questionário de sexta. Fica sexta, sábado e domingo. Domingo seria o último dia para responder. Portanto, chegando aqui no último dia, o seu paciente vai ser lembrado de responder, chegando uma notificação no WhatsApp dele lembrando: fulano, você ainda não respondeu o questionário de segunda, vai lá responder. Então, tem a notificação lembrando. Mesma coisa que para domingo. Se chegar domingo e a pessoa não tiver respondida, vai chegar uma notificação para ela lá no WhatsApp lembrando ela de voltar e responder na plataforma, certo? Espero que você tenha entendido essa explicação. Se ficou dúvidas com relação a isso, pode mandar mensagem no nosso suporte. E agora vamos aqui para o segundo método, que é o intervalo semanal. Esse método ele é indicado para intervalos maiores de tempo. Por exemplo, uma frequência a cada 2 semanas, que é 14 dias, é semanal, a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. O questionário semanal pode ser feito tanto nesse método aqui quanto no outro método, se eu selecionar apenas um dia. Pode ser feito aqui também. Mas quando é intervalo maior, por exemplo, 2 semanas, você seleciona aqui, a cada 2 semanas, onde o dia da semana que vai ser enviado respeita a data de início. Então, se eu colocar frequência semanal começando na segunda, toda segunda-feira o paciente responde, porque o dia 6 aqui é a segunda-feira para mim. Então ele vai receber na frequência semanal, que é a cada 7 dias, ele recebe no dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 27. Se eu botasse aqui a cada 2 semanas, 14 dias, então o paciente ele iria receber o questionário no dia 6, no dia 20 e também no dia 3 do próximo mês. Se eu botar a cada 3 semanas, que é 21 dias, então ele recebe no dia 6, então vai receber também no dia 27, certo? Então vai respeitando aqui essa padrão de semanas. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e recebe. Então é assim que funciona esse cronograma aqui no modo de intervalo semanal, certo? Então, intervalo maiores, bota aqui. Sendo que nesse modo, você consegue estabelecer o prazo de resposta. Portanto, eu posso botar aqui que o prazo de resposta é, sei lá, 5 dias ou
14 dias, mas aqui tem uma limitação, você não consegue botar um prazo muito grande para frequência menor. Então se eu botar aqui intervalo semanal e botar 14 dias, se eu tentar vincular, não vai, porque o prazo tem que ser no máximo o próximo questionário. Mas se eu botar aqui, por exemplo, 6 dias, ele vai, porque está nesse intervalo de um questionário para o outro, certo? Então em resumo é isso aqui, essa tela de programação de questionário, de vínculo. Você consegue ver a programação aqui. Quando você aperta aqui cronograma de envios, você consegue ver os dias que o questionário vai ser enviado. Então, nesse questionário, eu coloquei uma frequência semanal de 7 dias, então ele vai ser enviado no dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 27. Se eu chegar aqui para editar, eu venho aqui e boto reagendar questionário, onde eu posso editar a data do agendamento. Ah, tem mais uma coisa importante aqui. Se o paciente recebeu um questionário na segunda e você veio aqui e reagendou o questionário, aquele questionário da segunda ele é cancelado. O seu paciente vai poder responder apenas o próximo questionário que ele responder. Então, se eu tinha botado um questionário para ser enviado na segunda-feira, no dia 6, e eu reagendei para dia 8, que é quarta-feira, esse questionário do dia 6 ele é cancelado e o paciente só consegue responder o questionário do dia 8 quando receber. Certo? Então tem essa limitação aqui. Então eu vou voltar aqui, vou botar o dia 6 e vou botar a frequência a cada 2 semanas e vou reagendar. Então se eu vir aqui novamente e conferir o cronograma de envios, aparece para mim que vai ser enviado no dia 6 e no dia 20, contando aí 2 semanas, ou seja, 14 dias. Uma coisa que você também pode fazer, caso você queira enviar um questionário avulso, você pode enviar manualmente. Então você pode chegar aqui e apertar enviar manualmente. Quando você aperta aqui, o questionário ele é enviado imediatamente. Então se eu fizer isso, eu não posso enviar um questionário manualmente antes do prazo, porque eu botei, para o dia 6. Eu atualmente estou no dia 31 de dezembro, então eu não consigo enviar hoje. Para eu conseguir enviar um questionário manualmente, ele tem que estar no prazo ali. Então se eu chegar aqui e reagendar o questionário para hoje, vou botar dia 31 e vou botar o horário atual, 16h29, frequência semanal. Vou reagendar. Então, como eu coloquei a data atual e o horário atual, eu consigo agora enviar um questionário manualmente. Então, se eu vier aqui e botar enviar manualmente, eu vou confirmar. Pronto, o questionário foi enviado para mim. Eu consigo ver aqui, questionário enviado. Então, quando eu boto enviar manualmente, é uma coisa imediata. A partir do momento que eu aperto aqui, o seu paciente recebe o questionário na mesma hora. Isso aqui é útil se por acaso o seu paciente esquecer de responder e passar do prazo e ele ainda quiser responder e você também quiser enviar. Então, se passou do prazo e o paciente quer responder, você vem aqui, aperta e bota enviar manualmente, que ele vai receber o questionário de imediato. Você também consegue aqui baixar o cronograma, que é esses dados aqui. Por exemplo, questionário enviado, envio agendado, as datas, horários, tudo isso você consegue baixar clicando aqui em baixar cronograma. E também você consegue pausar os envios. Então vamos supor que você está em um feriado e não quer que o paciente receba questionários. Você pode vir aqui e pausar os envios simplesmente clicando aqui. Ou excluir o questionário. E para visualizar a resposta, você vem aqui e aperta nesse olhinho que tem que visualizar respostas, você abre o questionário do paciente, dessa forma. Em resumo, essa aqui é a tela de questionários, é assim que você vincula e programa os questionários aos pacientes. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui no nosso suporte, clicando aqui em falar com o suporte.